Fala, minha nação tricolor, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje não tem muito roteiro, para ser bem sincero, é muito mais um desabafo pelo momento que a gente vem vivendo, o trabalho do Rogério Ceni, fazendo mais uma análise, como eu gosto de fazer aqui no canal. Não quero me aprofundar muito também no jogo de ontem contra a equipe do Palmeiras, onde a gente acabou sendo derrotado por 2-1, porque não tem muito o que falar. O que a gente vai falar sobre esse jogo? O Bahia jogou bem, o Bahia mereceu ganhar, mas não teve eficiência necessária para conseguir converter as milhares de oportunidades que teve durante a partida e foi punido por isso. O 2-1 para o Palmeiras, a gente julga injusto pelo que foi o jogo em termos de matéria, de construção do Bahia, mas não foi injusto quando você olha pelo lado da eficiência. O Palmeiras teve eficiência no gol da falta, e tudo bem que o segundo gol é uma sorte, entre aspas, grande que você tem no futebol, mas mesmo assim é um Palmeiras que conseguiu converter duas vezes a bola, né, na baliza, e o Bahia não. Então, no final das contas, eu não acredito muito que futebol tenha justiça ou injustiça, é muito mais eficiência e merecimento. Deixa teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal e também no Esporte Clube Bahia, e que você se inscreva no nosso canal para fazer parte da nossa comunidade, se você gosta desse tipo de conteúdo e se você quer ver ele mais vezes aqui no canal. Vamos falar sobre o jogo de ontem, bem, já entramos aqui de forma resumida, vamos fazer uma análise do que está sendo essa reta final de temporada do Bahia. São 4 jogos agora restantes nesse Campeonato Brasileiro para a gente conseguir uma vaga na Copa Libertadores da América, e ontem a gente tinha uma oportunidade de pontuar e acabamos desperdiçando, porque 1-1, apesar do que a gente precisa nesse momento do campeonato era ruim, mas já era um ponto. E o Bahia estava conseguindo pontuar no campeonato. E a derrota ela foi muito dura pelo contexto em si que aconteceu. Foi muito cruel. O Bahia estava ganhando de 2-1 o jogo, não me lembro o minuto qual. O gol é anulado, logo no lance seguinte, 3 minutos depois, o Bahia acaba sofrendo o segundo gol da virada e acaba perdendo para o Palmeiras. O problema do Bahia, na minha opinião, é muito mais complexo e muito maior do que as pessoas falam. As pessoas tendem a tentar trazer o problema em si de uma forma mais simples, de uma forma mais resumida, como se o problema se resumisse apenas a Rogério Ceni ou alguma coisa do tipo. E não é. O que a gente viu ontem, principalmente no gol do Palmeiras, no gol de falta, é um reflexo do que esse time é. Em belos portugueses, é cabaço. Desculpa a palavra, desculpa aos mais novos ou mulheres, enfim, não quero ofender ninguém. Mas a grande verdade é que o time do Bahia é um time cabaço. O time do Bahia é um time inocente, ingênuo, e foi assim no lance da falta. E foi assim durante todo o Campeonato Brasileiro. Não foi só naquele lance. Isso é um problema muito grande para um time que quer ocupar a parte de cima da tabela. Se você não tem a malícia, a malandragem do futebol para determinadas situações, isso faz toda a diferença na hora do resultado final. Quando o Rogério fala isso na coletiva, ele não mentiu. Ele falou a verdade. Você tem que ter a malícia, você tem que ter a malandragem. E isso que o Bahia vem cometendo, não só nesse jogo contra o Palmeiras, essa falta de malícia durante todo o Campeonato Brasileiro, vem custando pontos importantíssimos. É óbvio que esse não é o problema geral. É um dos problemas. O outro problema é um time que às vezes demora muito para acordar, ou é um time que é muito inconstante, ou é um time que tem muita dificuldade em conseguir fazer um grande jogo numa partida e repetir isso na partida seguinte. O Bahia fez um grande jogo contra o Palmeiras, em termos de matéria de construção. O que é que eu vou esperar contra o Atlético Paranaense? Eu não sei, porque o time do Bahia não me passa essa confiança de que vai repetir o mesmo futebol, ou que vai repetir pelo menos a mesma entrega, a mesma vontade que foi nesse jogo contra o Palmeiras. Não tem muito mais o que explicar, para mim, na minha opinião, o que está sendo essa temporada do Bahia. Assim, eu não consigo mais explicar. Me falta palavras, porque é tudo aquilo que a gente já vem falando há muito tempo e as coisas não mudam, as coisas não acontecem. Para mim, um grande responsável, se a gente for colocar uma aqui, né, para assumir esse cargo, para mim é o Rogério. Não só por conta dos erros primários que a gente já conhece, que a gente já viu ao longo de toda a temporada, mas por uma coisa que me chama muita atenção, que ele vai fazendo agora e que ele já poderia ter feito antes. O jogo contra o Palmeiras marcou o time com mudanças importantes. O goleiro Adriel foi titular, a gente teve mudanças no ataque, a gente teve o Cauli ficando no banco, mas por que essas mudanças não foram feitas antes? Se o time já apresentava dificuldades, se o time já apresentava um declínio técnico antes, por que não essas mudanças não aconteceram há 3, 4 rodadas atrás, quando de fato a gente conseguiria ter tempo de pelo menos tentar ir no G6 no Campeonato Brasileiro? Por que só agora? Para mim é injustificável. Luciano Rodrigues, dos últimos 5 jogos, tem 4 participações em gols com a camisa do Bahia. Por que esse cara não era titular antes? Meu Deus do céu. É a pergunta do ano, que fica para o Rogério. Por que ele não era titular? O que o Lúcio precisou fazer para assumir essa titularidade assim? Sabe? Coisas que vai colocando, você vai colocando na balança e vai pesando cada vez mais e vai explicando para o torcedor
por que o Bahia está nessa situação e por que o time pode não passar mais por isso na temporada que vem. Esses erros eles precisam ser aprendidos e entendidos, principalmente visando a próxima temporada, seja com o Sul-Americano, seja com o Libertadores. O torcedor do Bahia não aguenta mais, porque são erros primários, são erros que vão limitando o time numa busca de uma Libertadores que estava praticamente garantida. Eu não consigo mais ter energia nenhuma para sair da minha casa e para Fonte Nova e criar toda aquela expectativa, porque eu não sei qual é o primeiro que eu não sei qual é o Bahia que vai entrar em campo e eu não sei até que ponto esse time vai conseguir ser malandro o suficiente para conseguir conquistar e duelar os jogos, ser competitivo. Você fez um ótimo jogo contra o Palmeiras, mas permitir aquele gol de falta do Rafael Veiga, assim, permitir que eu falo é a barreira não ter dado, não ter reclamado, o Veiga ter pegado a bola, ter jogado para trás, ninguém ter feito nada. Cara, são erros primários numa reta final de Campeonato Brasileiro. A gente viu muito isso na temporada passada. O time brigava para não cair, era uma outra realidade. Esse ano, a gente briga por uma vaga na Libertadores. Para se manter na parte de cima da tabela, você precisa ser um time cascudo, ser um time competitivo. Tudo bem que isso não se aprende da noite para o dia. Tudo bem que o Bahia está em matéria de construção ainda nesse sentido. Mas é inadmissível tudo que a gente viu no dia de ontem, meu povo. É inadmissível. Tentando fazer uma análise mais tática, tentando fazer uma análise mais profunda no que vem acontecendo, o Rogério ontem tentou uma mudança, entre aspas, na formação do time. E eu acho até que funcionou. O Luciano Rodrigues é um cara que entrega muitas qualidades para esse time, como eu falei para vocês há muito tempo aqui no canal. É um cara que finaliza muito bem, é um cara que arrisca muito bem, inclusive o gol dele nasce de um chute totalmente improvável da bola entrar. É um cara que se movimenta bem também, isso ajuda a você criar espaços. O Ademir jogando pelo lado direito, eu acho que foi bem também. Já critiquei muito o Ademir aqui no canal, porque eu sempre achei ele um jogador muito, não vou dizer cabeçudo, mas um jogador que tinha muitas dificuldades em gerar mesmo criações de oportunidades, e gerar volume e tal, e conseguir converter os dribles, as jogadas mesmo de criação de passe, finalização. Enfim, ele vem melhorando muito. E o Tassiano pelo lado esquerdo, eu acho que cumpriu bem o seu papel também. O meio de campo do Bahia, o Jean Lucas, para mim, é o único jogador que tem um pouco de pé atrás nessa reta final do Campeonato Brasileiro, enquanto a sua titularidade. Eu acho que o Acevedo vem merecendo, pelo menos, ganhar essa primeira oportunidade aos 45 ali, pelo menos 45 minutos iniciais, para começar jogando. Mas tirando ele, assim, Caio Alexandre, eu acho que não tem muito o que se discutir. A zaga ontem, o Gabriel Xavier fez um bom jogo, o David Duarte também, o Gilberto fez um ótimo jogo, ótimo mesmo, excelente. Gostei muito da partida dele. Mostra que o Santiago Arias não é um problema, a ausência do Santiago Arias não é um problema. Enfim, de uma forma geral, o time do Bahia ontem foi, entre aspas, bem em alguns setores do campo. Mas falta, como eu falei, falta a competitividade, principalmente a conversão das oportunidades. Não dá para você desperdiçar tantas chances assim numa reta final de Campeonato Brasileiro, você precisando ganhar, são 6 jogos. Se você olha para a campanha do Bahia, o aproveitamento de 33%, ele assim, em todos os sentidos, ridículo. É ridículo. Não dá para uma equipe que briga na parte de cima da tabela ter um aproveitamento como esse. Muito causado pela a insistência do Rogério em coisas que não estavam dando certo há muito tempo, declínio técnico da equipe, falta de competitividade, falta também de um senso de urgência, uma acomodação, sim, apesar de ser negado em coletiva e em entrevista de jogadores, é notória a acomodação dos atletas, principalmente em rodadas atrás. Não dá para você jogar jogos como foi contra Fortaleza, como Flamengo, como Juventude recentemente, onde o time perde, contra o Vasco da Gama, você entrar e tomar 3-0 daquele jeito que entrou no primeiro tempo, é um claro sinal de acomodação, sim, de uma equipe que está, de uma certa forma, acomodada com a pontuação, sabe que não vai mais cair para a segunda divisão. Então, vamos aqui, ó. O ano já acabou. A sensação que eu tenho é que o ano já acabou. Para os atletas, de uma certa forma geral, para a torcida também, é a minha sensação, não vou mentir. O ano de 2024 eu quero que acabe o mais rápido possível para o Bahia, que termine a temporada, que venham as especulações, as negociações, que reforcem o time e que a equipe consiga, de uma certa forma, melhorar, trazer jogadores mais cascudos, mas melhorar tecnicamente também. Eu sei que o Rogério Ceni não vai sair do time, não adianta ficar pedindo demissão, ele vai continuar até 2025, provavelmente deve terminar a temporada que vem também, aí é muito cedo para falar, é um palpite meu, mas que ele vai começar a temporada e provavelmente começar o Campeonato Brasileiro, isso vai, independente do que aconteça nesse primeiro semestre. E o Bahia vai cada vez mais se remoendo, se doendo para terminar esse Campeonato Brasileiro, numa coisa que era praticamente garantida, terminar entre os 8 primeiros, 7 primeiros, e isso a gente nem sabe mais se vai conseguir. O Bahia permitiu que o Corinthians, que estava na parte de baixo da tabela, um time que estava fundado na zona do rebaixamento durante quase todo o campeonato, conseguiu uma boa sequência de resultados e encostou do Bahia, 44 pontos.
O Vitória tem 41, ganhou também. O Bahia tem 46 pontos. Na rodada 28, eu acho que foi a rodada 28, que teve o clássico Bavi, e o Bahia ganha do Vitória na Fonte Nova. O Bahia ia a 45 pontos, e eu não me engano, eu acho que o Vitória tinha 28 pontos, ou era 30, alguma coisa, eu não me lembro, tá? Mas era uma pontuação muito distante. Hoje a diferença é basicamente de 6, 7 pontos. 5 pontos. Inacreditável, tá? Inacreditável. Mas é isso, meu povo. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo. Se você gostou, se assistiu, eu gostei. Esquece de se inscrever. É mais um desabafo mesmo. Espero que vocês entendam. Comenta aqui embaixo a sua opinião. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.